Gente, doutor Augusto, eu conheci ele e tem muito a ver com o que nós estamos falando. Doutor Augusto, foi o quê? Acho que foi em dezembro de 23, né? Dezembro de 23. E aí nós nos conectamos e começou aquele bate-papo e eu achando que só eu estava vivendo tal coisa. Aí ele falou, não, Lúcio, eu também estou vivendo isso aqui, cara, eu estou arrebentado aqui, não sei o quê. E ali nós tivemos uma conexão. Eu falo que foi uma aliança mesmo. De um cara que, cara, bem-sucedido, advogado. Hoje você é o quê? Um dos maiores especialistas na área tributária e aduaneira. Cara, mas ele se colocou na posição do quê? De crescer, mudar. Então, honro muito sua vida, tá? Aprendo com você, né? Tomo umas porradas às vezes com você. E eu queria te honrar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que talvez foi mais importante para você nessa jornada desses últimos 15 meses que você tem vivido. Primeiro, boa tarde a todos. Bom dia, né? Queria agradecer, Lúcio, pelo convite, pela satisfação de estar aqui. Eu falo que quando a gente recebe um convite desse para falar de bate-pronto, sem planejamento... Não estava nada planejado. É bom e ruim, né? É ruim que a gente fica, assim, num primeiro momento apreensivo, mas é bom porque a gente acaba falando com o coração. E eu acho que quando a gente fala com o coração, eu acho que é a melhor coisa, porque realmente a gente mostra toda a sinceridade e tudo que acontece na nossa vida. E como o Lúcio disse... Não, porque chamar assim para falar do nada, né? Dá nervoso, o cara já sentou. Muito bom. Bom demais. Mas relembrando um pouco vou falar um pouquinho do Lúcio, da minha experiência com ele, um pouquinho da minha experiência de vida. Eu sou advogado, hoje eu tenho 46 anos, sou advogado na área tributária, aduaneira, sou natural de São Carlos, interior de São Paulo. Estou aqui em Alphaville mais ou menos há 5 anos. Acabei vindo para cá em função da pandemia, de uma questão familiar. Minha filha é atleta de hipismo, começou a treinar aqui em Alphaville. A gente começou a vir para cá, algumas semanas acabamos ficando e aqui estou. E tive uma grata satisfação de conhecer o Lúcio em dezembro de 23. Eu estava nos Estados Unidos, estava na Flórida, tem uma casa lá em Wellington, e tivemos o convite para fazer uma viagem de Orlando para cá, num evento do Pablo Marçal. Se eu não me engano, acho que era Método IP, né, Lúcio? Método IP. E aí, quando nós pegamos o voo em Orlando para cá, o Lúcio era uma das pessoas que estava na aeronave, conversamos ali rapidamente, jogamos truco, jogamos Uno, fizemos de tudo, demos muita risada. E 2 dias depois, a gente teve início ao curso. E desde o início eu notei no Lúcio uma situação, uma busca ali muito similar à minha, que era encontrar ali a superação de muitas coisas. Eu vi o Lúcio falando aqui sobre medo. E acho que o medo... ele é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender um pouco o medo. Por que a gente tem medo, do que a gente tem medo, e superar o medo. O medo paralisa, o medo muitas vezes nos impede de chegar aonde nós somos plenamente capazes de chegar e superar essa fase, mas pelo medo nós ficamos completamente paralisados. E o medo ele está em todas as situações. Ele está no medo de andar de avião, de pilotar um avião. Está no medo de lutar boxe, né, Lúcio? Porque ontem você foi lá e não treinou, né? Foi bom pra caramba. Ele foi lá ontem e não treinou. Nossa. E o medo está aqui, por exemplo, aqui numa situação de falar em público, de fazer um curso, de fazer um projeto. E eu lembro que naquele momento eu tinha muitos medos, inclusive nas questões profissionais, algumas questões pessoais. E muitas vezes a gente não tem com quem compartilhar os nossos medos. Normalmente a gente se sente desmerecido, a gente se sente incapaz, e muitas vezes nós temos vergonha de assumir algumas fraquezas, e que são muitas vezes necessárias que a gente assuma e tenha a humildade necessária para reconhecer isso e buscar ajuda para superar.
Muitas pessoas têm medo, mas têm vergonha de pedir ajuda, têm vergonha às vezes é uma questão de ego, não sei explicar, mas não busca superar. E aí, naquelas conversas com o Lúcio, de café, nos intervalos, eu pude entender que muitas das minhas dificuldades, muitos dos meus medos, eram os medos do Lúcio. E aí eu falei, nossa, tem uma pessoa aqui, bem-sucedida, um cara que eu acho que é foda, e eu acho você foda, falo aqui para todo mundo, te admiro muito, e que muitas vezes tem aqui o mesmo medo, as mesmas dificuldades, os mesmos receios que eu tenho, ou seja, todo mundo tem medo. Essa questão, quando a gente olha algumas pessoas, fala, não, esse cara é bem-sucedido, esse cara é isso, é aquilo, ele conquistou, é um empresário, enfim, é um esportista, ele tem medo também. Mas quando nós temos os nossos medos, muitas vezes nós temos dificuldade de buscar ajuda, temos dificuldade de dar o primeiro passo. E naquele momento eu consegui compartilhar com o Lúcio muitas dessas minhas dificuldades, e foi assim um compartilhamento recíproco, e isso me ajudou muito, inclusive nesses anos, Lúcio, a me tornar uma pessoa melhor, a melhorar como pessoa, melhorar como pai, melhorar como marido, melhorar como gestor, melhorar como advogado, melhorar na vida como amigo. Então, muitas vezes nós temos que buscar isso. Muitas vezes nós temos que buscar e romper esse medo, ter a humildade necessária de saber que nós estamos aqui para aprender, gente. Nosso papel aqui é um papel de aprendizado. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo no meu escritório, eu aprendo na vida, eu aprendo com meus amigos. Estou aqui hoje aprendendo. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui. Hoje eu até falei com o Lúcio de manhã, bem, né? Eu não acordei bem, tive uma feira ontem, cheguei em casa com muita dor de cabeça, acordei, minha cabeça fritando, tomei um monte de remédio. A hora que eu melhorei, eu falei, não, eu tenho que ir lá. Eu vou lá, dar um abraço no Lúcio, vou vê-lo. E é muito importante a gente ter essa consciência. Então, essa minha experiência que eu posso compartilhar com o Lúcio e que refletiu na minha vida, eu queria compartilhar com vocês, aproveitando a questão do medo, aproveitando a questão dos desafios, aproveitando a questão das metas, aproveitando a questão das mudanças de comportamento. Você falou muita coisa aqui interessante que eu faço hoje no dia a dia e coloco como meta. Você colocou aqui, acho que uma frase anterior, que era intensidade. E a gente aplica isso nas pequenas coisas. Ontem o Lúcio, quando ele estava lá em casa, que eu fui fazer o treino de boxe, quando eu estava no 8º round, apanhando que nem um condenado... E eu só assim, mais um, vai mais um. Apanhando que não aguentava mais, eu tinha todos os motivos ali para parar. Eu não aguentava mais. Eu estava treinando com um cara que é o Cosme Nascimento, não sei se vocês conhecem, que era da Seleção Brasileira de Boxe. No 8º round, eu cansado, o Lúcio com o caderninho dele sentado. Pra caramba, também eu tava. E ele estava com o caderninho dele sentado na cadeira, anotando. Ele falou, não, eu vou anotar aqui, eu quero falar sobre intensidade. Eu quase... eu estava aprendendo também. Eu falava, maravilha. Mas, ao mesmo tempo, no começo do treino, ele falou, hoje eu vou escrever sobre intensidade, antes da gente começar o treino. E aí, toda vez que eu cansava, que eu falava assim, nossa, eu preciso parar para respirar, o que eu fazia? Eu não parava. É lógico que eu diminuí o ritmo. Eu batia mais devagar e batia com menos intensidade. Mas eu ia. Eu lembrava daquilo, intensidade. Vamos continuar. Eu estou cansado, eu não estou aguentando, mas em vez de eu bater mais forte, em vez de eu dar 10 socos, eu vou dar 5. Mas eu vou continuar batendo, eu não vou parar. E aí, quando deu o 8º round que parou, aí eu falei, pronto, agora deu tudo bem. Mas a gente tem que ser intenso na vida, em tudo que a gente faz. A gente não pode desistir fácil, a gente não pode desistir rápido. A gente passa por muitas adversidades, nas questões pessoais, nas questões profissionais. Quantas situações, eu na minha profissão, que eu sou advogado, eu venço pela insistência.
Hoje, não sei se tem algum advogado aqui, alguém que trabalha com o judiciário, vocês sabem que a gente tem um problema muito grande de excesso de processos, que muitos juízes não leem processos e dão decisões que a gente fala, não, realmente ele não leu. E aí a gente tem que insistir, a gente tem que fazer reconsideração, tem que fazer recurso, tem que ir lá bater na porta do juiz, do desembargador, despachar, mostrar o caso, muitas vezes desenhar. Eu já cheguei a gravar vídeo e mandar no WhatsApp do desembargador. Falar, olha, me atende, escuta isso no processo, vai na página tal. Ou seja, muitas vezes a gente vence na insistência, porque nós vamos ter muito revés. A gente vence na insistência porque nós vamos ter muito revés na vida. Nós vamos sofrer muitas dificuldades, vamos tomar muita porta na cara. Nós vamos tomar muito não, a gente vai tomar muito... Não é todo mundo que tem, às vezes, a mesma satisfação, a mesma boa-fé, a mesma índole de ter esse coração aberto, de ajudar as pessoas, de querer ter um propósito. E a gente vai ter que acostumar com isso. Da mesma forma que o Lúcio falou, o aprendizado que ele teve aqui com a casa. Sim. Então, infelizmente, tem pessoas quase de boa... que eu te liguei. Falei, meu Deus. Devia ter ligado, a gente pegava suas malas. Mas, pessoal, eu não vou me alongar muito aqui, não. Doutor. Mas obrigado aí pela oportunidade de compartilhar isso, compartilhar um pouco dessa história, da minha história com o Lúcio, desde quando eu o conheci até hoje, que é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que eu admiro e que eu aprendo muito. Então, obrigado pela sua amizade, obrigado pelos seus ensinamentos e o que você tem impactado na minha vida, no meu comportamento, desde o dia que eu te conheci. Amém. Obrigado. Valeu, cara.